estamos diretamente no estúdio do canal profissional da Rede São Paulo Saudável, aqui na Escola Municipal de Saúde, para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. O programa que leva até você as principais tendências e inovações do que tem sido debatido em seminários e congressos. Aconteceu em Brasília, entre os dias 5 e 6 de novembro de 2013, o Seminário Nacional Pró Saúde Pet Saúde. Estiveram presentes 2 participantes de cada um dos 120 projetos de todo o território nacional apoiados pelo Ministério da Saúde. E para nos contar um pouco sobre esse seminário, recebemos hoje aqui no nosso programa, com uma grata satisfação, o Dr. Alexandre Nemes Filho, coordenador regional de saúde Centro-Oeste, que participou desse seminário. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Laura, a todos os telespectadores. Vamos contar um pouquinho do que a gente viu lá. Então, eu gostaria de saber como é que foi esse seminário. Antes de mais nada, eu queria te agradecer, viu, Alex? É uma grande honra recebê-lo aqui no programa. E eu espero que seja o primeiro de muitos outros que você possa compartilhar aqui com todos. A gente que agradece a oportunidade, né? Tá contando um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, né? E também promovendo a nossa região, o pessoal que trabalha lá. Bom, e como é que foi esse seminário? Foi um seminário nacional, onde 120 projetos que o Ministério, então, financia, né, e patrocina, e junto com as instituições de ensino, estiveram presentes. E você foi um dos nossos representantes, o representante da Secretaria. Como é que foi o seminário e a sua participação? Então, Laura, eu estive junto com a professora Simone, que é coordenadora do PET, ProPET USP, não é? Para esta nova fase, que é o PET Rede, e fomos os dois num encontro que acho que é importante isso, né? Quer dizer, a troca, eles receberam 2 representantes por cada projeto, são 120 projetos, e há diversas questões a serem abordadas pelo PET, né? Também eu creio que o seminário foi oportuno porque houve uma avaliação recente, ao menos na USP, dos projetos, das atividades que vêm sendo desenvolvidas, né? Foi uma avaliação bastante satisfatória, mas não quer dizer que não hajam fragilidades, que não hajam questões a serem discutidas nestes programas, né? Daí essa troca, o levantamento de questões de âmbito, vamos dizer, operacionais, mas também estratégicas no sentido de dar sustentabilidade aos programas, não é? Bom, eu queria, antes de mais nada, aproveitar que nós estamos ao vivo e convidar a você que está nos assistindo a participar. Mande suas dúvidas, suas questões para o canal profissional, @prefeitura.sp.gov.br ou nos telefone no 3044-2975. Então, Alex, para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, eu queria que você falasse um pouquinho do que é o PET, do que é o Pró Saúde, quais são as suas origens e os principais objetivos de um programa que já tem algum tempo e que uma das regiões pioneiras é a tua região, que é a região Centro-Oeste. Tá. Bom, eu vou falar um pouquinho, é claro que essas informações, quando a gente está na universidade, elas são mais, vamos dizer, mais presentes o tempo todo, né? Nos serviços a gente tem que dar conta da assistência, de um conjunto de programas, e o PET acaba sendo, vamos dizer, um braço dessa nossa atividade. Mas, como eu também participei do PET quando estava no Centro de Saúde Escola, eu acho que dá para falar um pouquinho do surgimento e do desenvolvimento das atividades, o quanto isso é importante, na verdade, na constituição do próprio Sistema Único de Saúde. Os 2 programas, na verdade, são separados, né? O início do programa, eu vou até passar algumas imagens aqui cedidas pela Simone, né, que coordena o PET Saúde na USP, mais para a gente localizar no tempo. Então, o Pró Saúde, ele tem início em 2005, né? A ideia do Pró Saúde, na verdade, é uma reorientação da formação dos estudantes, quer dizer, uma reorientação no sentido de colocá-los na prática, né? E de mudança curricular. Daí um pouco essa diferença. O PET também, ele também tem essa atividade de colocar o aluno graduando no processo de trabalho que se realiza no SUS, não é? Nas nossas unidades básicas, nos CAPs, enfim, na nossa rede, e procurar estimular nele um conhecimento sobre a nossa rede de serviços, né? A ideia de saúde coletiva, não apenas a prática do profissional com o seu paciente, com a pessoa que você está atendendo, mas tentar entender um pouco
na saúde pública, né, como é que essas coisas acontecem, não é? E estimulá-lo mais para frente é também estar trabalhando de volta, uma vez formado, nesse sistema, não é? De fato, é a integração ensino-serviço, isso, né, Alex? É um trabalho de ensino, exatamente. É justamente o grande objetivo dos programas, é que cada vez mais nós tenhamos a prática, né, dentro da universidade e, ao mesmo tempo, que o aluno também traga a teoria para dentro do serviço, qualificando os profissionais e o próprio serviço. É isso? Exato, mas um pouco de diferença, quer dizer, o ProSaúde começou em 2005, né? No caso da USP, a enfermagem, medicina e odontologia foram as escolas que tiveram participação no programa, e o PET mais para frente, depois, 2007, não é? Ele começa a aparecer como uma outra atividade, quer dizer, uma atividade mais do lado da extensão um pouco, porque você não mexe tanto na grade curricular, você acopla aquilo que o estudante tem da grade dele, uma atividade intersetorial, interprofissional, não é? Ao passo que o ProSaúde, a ideia era mudar mesmo o currículo, quer dizer, então, para exemplificar, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, o primeiro, o terceiro e projetado o quinto ano também tiveram mudanças, onde obrigatoriamente o aluno faz tem uma programação na Unidade Básica de Saúde, junto ao Programa de Saúde da Família, não é? Isso é parte, então, da integrada do currículo dele. No ProSaúde, a gente atende um pouco a diferentes intervenções, diferentes campos, né? Então, isso é um pouco do que eu já falei, não é? Aqui, eu só queria ir numa... aqui a gente tem, por exemplo, todas as profissões que, na verdade, estão envolvidas no PET, não é? Farmacologia, fisioterapia, farmácia, enfim, praticamente todas as profissões de saúde, medicina, enfermagem, né? E quais são todas essas escolas, então, participam na tua região, né? E qual é o papel principal hoje da coordenadoria e da supervisão junto ao PRO e o PET Saúde? A gente tem, na minha coordenadoria, a gente tem a Santa Casa e a USP como as duas principais entidades de ensino superior que estão atuando, não é? Papel da coordenadoria, porque esses projetos todos, na verdade, eles são feitos em parceria. Tem que ser construídos o serviço junto com a universidade, junto com a entidade de ensino superior. Além de ser construídos, tem que ser desenvolvidos também em parceria, não é? Então, a ideia, eu até fui no seminário, com o intuito da gente se apropriar mais do conhecimento desses programas, a gente trazer essa parceria mais próxima de fato, não é? Mostrando as necessidades dos serviços, mostrando aquilo que interessa para a gente e construindo programas, atividades que atendam, então, a essas necessidades. E eles, na tua região, eles estão concentrados aonde mais, né? Porque você mesmo colocou, tem a USP e tem a Santa Casa. E eles ficam vinculados a qual supervisão? A supervisão do Butantan e a supervisão da SE, né? O programa da Universidade de São Paulo, por exemplo, ele pega várias unidades de saúde. A gente pode mostrar aqui também algumas delas. Já essas unidades são as unidades do programa que estão voltadas para o PET Rede, que a gente está chamando. Que é o mais recente, isso. Né? O primeiro foi o PET Saúde da Família, né? Depois o PET Saúde Mental, o PET Vigilância em Saúde, PET Vigilância. E agora a gente tem o PET Rede, que é muito interessante, porque o aluno ele passa por pontos de assistência, vários que compõem uma determinada rede de assistência, não é? Então, a rede psicossocial, a rede de reabilitação, a rede cegonha, né? A USP entrou com 3 dessas redes, a psicossocial, a cegonha e a reabilitação, e a Santa Casa teve o seu edital aprovado para a rede de reabilitação, não é? Então, uma se desenvolve mais na região da SE, né, sob a supervisão da SE, e esta outra sobre a supervisão do Butantan, nessas unidades que eu coloquei aqui, que são unidades que têm uma comunidade heterogênea, quer dizer, tem população de diferentes níveis socioeconômicos, tem entidades com os quais os alunos se relacionam, quer dizer, também não é, acho que o importante do PET
é mostrar que não é só uma atividade dentro da unidade, né? É uma atividade que se passa, vamos dizer, no território. Pode ser com a comunidade, por exemplo, uma atividade de promoção da saúde, né? E para mostrar também uma fotinho aqui, nossa, da minha época de PET, a gente fez uma atividade, né? Um dia mundial de luta contra a AIDS, por exemplo, né? Então, todos os alunos se dirigiram à comunidade São Remo, que é próxima ao HU, e a gente fez uma atividade o dia inteiro envolvendo os agentes comunitários, os alunos do PROPET e com várias cenas ali, né, que propiciavam uma interação com a comunidade. Conversa sobre os métodos de prevenção, as questões, até testagem a gente teve no local nessa data, né? Então, veja, é bastante interessante para eles, porque também foge do cotidiano da formação curricular. E também eles se relacionam, quer dizer, a gente tinha alunos da medicina, da Fono, da TO, fazendo uma atividade de promoção à saúde com uma ideia melhor de como se faz e do alcance dessas atividades, né? Agora, Alex, você falou de toda essa organização do PET, dessa composição do PET. Hoje, na tua região, você falou, né, que são várias redes, até em função deste último PET que saiu, que foi o do ano passado, né, aliás, desse ano, né, que foi aprovado este 2013, ano. esse edital 2013 foi o edital. Quais são os projetos que já começaram? O que está sendo desencadeado na tua região? Enfim, e qual é o apoio que vocês dão ao PET, ao ProSaúde? Olha, os projetos, esse de 2013 estão começando a ser desenvolvidos, estão sendo montados. A atividade, ela em geral, ela passa por um momento em que o estudante conhece o serviço, quer dizer, o que é um serviço de atenção primária, como é que ele está funcionando. Então, você tem essa passagem, vamos dizer, de apropriação do cenário da prática, não é? E depois daí ele desenvolve ou uma pesquisa ou uma intervenção. Vai depender um pouco do enfoque do momento, assim, também de uma certa condição que às vezes o Ministério coloca, não é? De uma certa interesse por uma pesquisa, etc. Né? Então, está começando agora, quer dizer, deve estar nesse momento mais de apropriação do local, etc. Né? E você tinha perguntado... Do apoio. Do apoio. Qual é o apoio que vocês têm dado? Então, o nosso apoio ele tem um momento estratégico, que é a gente participar ativamente das comissões que estão organizando e desenvolvendo o PET, não é? E ele tem o lado assistencial, onde os nossos preceptores, não é? E os nossos servidores, né, os funcionários, etc., vão estar participando do momento, da atividade, etc. Então, o que a gente procura, primeiro, estar presente nessa conversa, né, nesse momento estratégico. Segundo, motivar a nossa rede a participar de ações de ensino, né? Porque às vezes para a gente parece uma coisa que acontece naturalmente, não é verdade, né? A gente tem que ter uma preparação da unidade. Claro, tem que ter uma inserção do aluno dentro daquela unidade. Sim. Não é? Um número muito grande de, às vezes, profissionais que querem ir às unidades, né? E a gente tem que ter toda uma lógica do funcionamento para não atrapalhar o serviço. Então, como é que você vê isso? Inclusive a entrada do estudante, né? Porque eu acho que tem isso também. Qual é você que já teve ali dentro, pela própria universidade, como é que você entende a adesão desses estudantes, dos próprios coordenadores? Eu sei que a USP tem um trabalho bastante importante. Eu me lembro quando nós aprovamos aqui, porque como este é um projeto de integração de ensino-serviço, ele passa pelo Grupo Técnico de Educação, aqui o GTEPS, né? E, inclusive, a Cecília esteve aqui presente no momento da aprovação, junto com a doutora Simone, enfim, para poder fazer e explicar exatamente o projeto do PET deste último ano. E trouxe também dados bastante relevantes, né? Agora, como é que você vê a adesão dos alunos? Olha, o PET ele traz uma motivação, há um incentivo econômico também, uma bolsa que é dada aos estudantes, aos nossos preceptores, não é? Isso acontece, eu acho que é um fator de motivação. O outro, a gente vê assim, um perfil dos estudantes que
no começo, principalmente, era muito variável. Havia um estranhamento em relação ao programa. O estranhamento era geral, né? Nós estamos construindo alguma coisa que era muito feito em bloco, né? O tutor, que é o professor, o preceptor, que é a pessoa que está cuidando na unidade, os estudantes têm que fazer junto. Então, tinha lá uma dificuldade, mas uma boa dificuldade, não é? De aproximar, de tirar essa distância professor-aluno, e isso gostoso. Mas ele estranhava um pouquinho, às vezes, porque essa construção, às vezes, ela é demorada. Você passa por alguns seminários teóricos, algum tipo de conceituação para falar um pouco da saúde coletiva, e isso vai, às vezes, deixando um pouco ansiosos alguns dos estudantes e tal. Mas ao longo, a hora que começa a colocar a mão na massa, como o povo costuma dizer, né? Começa a ver a aplicação da atividade, começa a ter uma relação com a comunidade, eles, de maneira geral, gostam muito, né? E aprendem muito, né? Porque você entrar na casa de uma pessoa, por exemplo, fazer uma entrevista, não é? Uma pessoa numa comunidade bastante complicada, com problemas, não é? É bastante interessante. Então, dizendo, uma ação assim interessante, trazer isso, fazer um relatório. Não é? Muda, né? Muda o olhar e o grande objetivo que eu acho que se tem com o PET Pro Saúde é que cada vez mais os alunos e em breve, né, os profissionais tenham um encantamento pelo SUS, né? Possam voltar para a nossa rede, atuar dentro da nossa rede de uma forma muito próxima, né? Eu acho que é isso que a gente também busca quando nós analisamos aqui na ótica da educação permanente, que a gente faz essa análise dos projetos, a gente olha com essa crítica também, né? Para que, de fato, a gente não só tenha um ganho para o aluno, mas também um ganho para o serviço, né? Sim. E que porque, veja, você tem que preparar a unidade para ser mais cuidadosa no momento que está com conversa com o estudante, não é? Os profissionais irem se aprimorando à medida em que aquilo vira uma sistemática, né? De ter o cuidado mais de olhar os protocolos e também um cuidado com a sua prática, no cuidado com o usuário. Quer dizer, eu acho que isso tudo é bom para a unidade, né? Aí eu queria saber como é que foi o seminário. O que você achou, assim, o Seminário Nacional, você teve todo um debate sobre esses pontos do PE e do PE e Pro Saúde, e o que foi apontado como um principal resultado? O que teve de debate que você poderia agora contar aqui para a gente? Olha, a gente teve um debate importante que foi, assim, todo mundo conhecer melhor a estrutura do Ministério da Saúde, não é? Da sua composição, principalmente no SEGEST, né? Da Secretaria de Gestão, Trabalho e Educação na Saúde. Isso, exatamente. Então, conhecer um pouco melhor o organograma, saber quem é quem, é sempre importante isso para quem vai, não é? E eu acho que os debates foram muito importantes ao contar as experiências, né? Fechamos algumas questões, por exemplo, alguns temas que eu anotei, quer dizer, comissão de gestão e acompanhamento local, você fazer uma comissão que efetivamente funcione, não é? Interação, não só do serviço, mas sempre colocar a comunidade, sempre que possível, não é? As experiências interprofissionais, enfim, a questão da sustentabilidade, porque é um programa que depende desse financiamento, das bolsas e vamos dizer, de um esforço plus tanto da gente que está na gestão quanto dos professores, porque é uma atividade a mais. Né, do que eles fazem no seu dia a dia, não é? Então, essas questões foram apontadas, né? E a gente fez algumas proposições locais. Uma delas que eu achei interessante foi colocar as coordenadorias regionais de saúde, né, nessa roda. Quer dizer, a gente poder estar opinando um pouco mais, estar promovendo encontros junto com a universidade. Não ficar só um encontro em que a universidade faz, discute e o serviço acaba não participando, não é? Então, algumas articulações mais locais, manter um fórum permanente do PET aqui, né, que a gente possa debater no estado de São Paulo, né? Nós temos PET por todo o estado, né? Então, acho que é uma questão importante também não ficar restrito a uma ou outra universidade. Eu estou aqui falando um pouco mais da USP, mas a Santa Casa tem uma experiência bastante interessante e pelo estado a gente tem experiências. Você sabe, Alex, que
vale a pena, que na verdade dão sustentabilidade ao programa, porque claro. As iniciativas mais interessantes é que vão mantendo a atividade, né? Assim como trabalhos que são feitos pelos alunos que vão para congressos, essa também é uma coisa interessante, né? Um pouco da atividade de pesquisa, sem ser aquela pesquisa, vamos dizer, acadêmica, mas uma intervenção, um relato de experiência é sempre interessante, traz contribuição, né? Mesmo nesses eventos nacionais aí, né? Você sabe que, com relação a isso, aqui na cidade de São Paulo, esse último PET Redes, foram aprovados seis instituições de ensino que foram habilitadas, então, a concorrer ao programa, né, junto ao Ministério. E a USP e a Santa Casa, a USP, a Santa Casa e a PUC, na região norte, são as três que têm o maior acúmulo e a gente vem junto ao Estado, dentro da Comissão de Integração Ensino-Serviço, discutindo bimestralmente todas as propostas do PET e PRO, não só na cidade de São Paulo, mas no Estado como um todo, né? E existem experiências bastante exitosas, né, em Ribeirão, enfim, espalhadas em Santos, enfim, na Baixada Santista, tem várias experiências. E o grande objetivo do próprio Estado era poder ter um seminário estadual para debater todas as questões, colocar todas as instituições, fazer de fato uma avaliação. Uma coisa que a gente sente um pouco, Alex, não sei o que você acha a respeito disso, mas é que, normalmente, como você mesmo falou, a gente tem que se aproximar cada vez mais da universidade e não ser reativo, né? Mas que a gente possa construir, junto com a universidade, um projeto que, de fato, naquele território vai fazer o significado, vai fazer a diferença para a comunidade, para o serviço, para o aluno, enfim, todos possamos ganhar, né? E isso é uma prática que a gente está tentando resgatar, né? Eu acho que eu fico muito contente de saber que você estava lá representando a secretaria, falando, porque inicialmente quem havia sido convidado eram exclusivamente as universidades, né? E aí foi muito bom a USP poder convidá-lo e você participar de um evento tão importante. O que você tem a respeito, se isso é um sentimento só aqui do Estado de São Paulo ou é uma coisa mais geral, que você pôde observar lá no Seminário Nacional? Não, isso é sempre demarcado nas discussões, né? Essa coisa... Todo mundo reclama, né? Todo mundo reclama. Né? Do serviço, na verdade, ser um campo de prática passivo e, enfim... Não é? A ideia é que isso seja uma interação mesmo dos profissionais, né? Cada vez mais a gente se aproprie, não é, desses programas e inclusive... colocando as atividades dentro das nossas próprias atividades, né? Esse exemplo que eu dei foi feito no dia 1º de dezembro, quer dizer que é o dia de luta contra a AIDS, né? Então, a presença dos estudantes reforçou a atividade que o serviço faz, né? Nós fizemos uma pesquisa também com dengue recentemente, nessa experiência, não é? Chegou a ser publicada depois no congresso, onde a gente analisava capacidade do serviço de passar informação para as pessoas conhecerem a doença, também terem autonomia para se precaver, etc. A gente avaliou pesquisando as famílias. Então, veja, eu acho que a gente colocar temáticas é importante. Eu acho que a graduação realmente cabe mais à universidade, de fato, eles são o aparelho formador, mas neste contexto, não é? Esta parceria é muito saudável, né? Claro. Porque também dá um dado de realidade para quem está ensinando, né? O que é o serviço hoje, como é que se constrói uma rede, não é? Como de fato acontece na prática. Exatamente, como de fato acontece na prática. E agora, a gente tem alguns incentivos, também tinha anotado aqui, neste PET, que é o de 2014, 2013, incentivos que servem aos serviços, quer dizer, então, por exemplo, em 3 eixos. Esse eixo da orientação teórica, quer dizer, toda a possibilidade, um certo valor ali, onde você tem toda a possibilidade de construir um trabalho de conceituação, de referência, de conhecimento, enfim, para os alunos, não é? Através de seminários, através de oficinas, enfim, né?
um segundo cenário, o eixo, né, quer dizer, do cenário de prática, onde as nossas unidades básicas recebem, então, o recurso, de certa forma, não para resolver os nossos problemas, que são muitos, mas, de certa forma, para também ajudar na melhoria, nas condições de ensino, mas também nas condições de assistência, né? Materiais que são faltantes nas unidades, pequenas reformas, etc. Reformas também, né? E uma orientação pedagógica que vai muito para os preceptores, alunos poderem trabalhar como né, desenvolver essa atividade com os estudantes. Então, eu acho que é um recurso também que a gente precisa começar. Tivemos, nos anos anteriores, dificuldade para o uso desse recurso, né? É verdade. E precisamos ver como é que a gente desata os nós de execução, de melhoria da qualidade da assistência, mais um recurso, né? E esses recursos já chegaram do ano de 2013, Alex? Chegaram, uma parte chegou. Quando a gente estava no Ministério, também teve esses anúncios lá no seminário. Chegou um dinheiro, todo mundo fica... Todo mundo fica pouco feliz. Mais feliz, né? Porque na prática o serviço também, claro, você vê aqui neste que você mostrou, na ordem de grandeza de mais de 1 milhão, né? Para o serviço é um recurso importante, interessante, que se bem usado, né? Qual é o prazo de execução? O prazo de execução, eu acho que ele extrapola até o prazo das atividades. Ele tem uma margem até um pouco maior. É porque também atrasa, não é? Claro. Como há um atraso no repasse, acaba sendo a possibilidade demorando mais. E às vezes até o próprio programa se estende um pouco mais. É o caso desse PET Redes que vai se estender, eu acho, mais um pouquinho. 2013, 2014 e uma parte de 2015, se eu não estou enganado. Agora, você colocou uma coisa que é importante, que é a questão da sustentabilidade, né? Porque agora uma determinada unidade recebe um projeto como esse, tem toda uma movimentação e depois, né? A universidade sai e como é que a gente, enquanto poder público, consegue garantir a continuidade do trabalho, essa integração? Como é que você vê, você que já... Você está dos dois lados, né? Você na universidade, agora como gestor, como coordenador regional. A importância desses programas para o serviço e como é que a gente consegue a sustentabilidade deles? Olha, primeiro eu acredito que assim, são programas que vão ganhando uma dimensão grande. O próprio Ministério da Saúde deve, na verdade, manter, né, seu incentivo e continuar aperfeiçoando esses projetos, né? No nosso caso, eu acho importante implementá-los porque é uma experiência que, primeiro, a gente não pode ter, é mais difícil ter, né, na formação. Segundo, a gente tem a residência, tem especializações, né, a residência agora multiprofissional, a residência médica, etc., que é importante que a gente faça do nosso conjunto, da nossa rede, um espaço de educação mesmo, né? Eu acho que aí tem, vamos dizer, por isso que eu estou dizendo, se soma, eu acho que o Ministério da Saúde com programas, à medida que são exitosos, permanecem com eles e a gente é cada vez mais criando essa cultura de que a nossa rede está aí para ensinar também, né? Com certeza. Os nossos profissionais precisam receber adequadamente as suas preceptorias, eles precisam ter um incentivo para o ensino e tem que perceber que isso também é bom, né? Que eles não estão para tocar serviço, mas estão para ajudar também na formação de novos quadros, né? Claro. Cada residência aí é super importante, não é? Claro, e a política de educação permanente está aí, né, Alex? Que é a mudança do processo de trabalho. Exatamente. Quer dizer, então, acho que a partir do momento que você tem isso, são ações, né, que coletivamente vão se somando, né? Você tem agora a possibilidade do telesaúde, que é uma outra possibilidade que entra no município, que também a proposta é que possa colaborar, contribuir com o serviço, enfim. Então, você tem o PET Saúde, você tem o ProSaúde, você tem o telesaúde, você tem residência médica, residência multi, a própria educação permanente. Acho que são ações que podem cada vez mais integradas, né? E aí a importância, Alex, e eu vou falar porque nós estamos na escola, mas do fortalecimento das escolas regionais. Sim, claro. Né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o trabalho, né, das escolas regionais, que estão muito mais próximas, né, dos serviços e podem fazer um acompanhamento, é fundamental. E, principalmente, em cada uma das unidades, a gente ter uma pessoa, isso é uma ideia que, inclusive, a Lúcia, que é coordenadora tua de gestão de pessoas, vem
colocando, de ter uma pessoa mesmo de referência, uma pessoa que seja do próprio serviço, vinculada à questão da educação permanente, porque assim você tem, de fato, um trabalho mais integrador. Eu acho que com isso a gente consegue... As escolas são as regentes desse processo, né? Sem vocês para, na verdade, primeiro compreender a dimensão de cada um desses cursos, desses treinamentos que chegam, etc. Fazer uma tradução para a gente na rede, né? Vocês têm essa qualidade de organizar, né? De conseguir dar uma organização para que essas coisas aconteçam, né? Operacionalizá-las e mais que isso também, né? Estimular a gente aí a participar, né? Dessas coisas. Mas a escola, sem dúvida, nós estamos fazendo o esforço de montar... Sem dúvida, Alex. Um outro local, a nossa da Centro-Oeste, que ela está numa condição muito precária, né? Nossos alunos têm reclamado, sistematicamente eu faço uma aparição mais para ouvir as queixas do que para falar alguma coisa que eu gostaria. Mas 2014 vai ser diferente, então, se a Alex, gente conseguir ter um espaço novo, uma casa nova, vai ser muito bom, porque... Assim será, você vai ver. Bom, Alex, eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero, como eu disse no início do programa, que seja um primeiro de muitos, que a gente estava antes de começar o programa falando que o primeiro Conheça do ano que vem vai ser na tua região, Conheça Saúde, a gente faz questão de gravar lá na Centro-Oeste, gravando todas as supervisões, a coordenadoria, enfim, para que cada vez mais a gente possa levar um pouco da tua região para todos, né? Não só para a tua região, mas para toda a rede. E assim a gente vai passando por todas as coordenadorias. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço a oportunidade aqui de estar conversando um pouco com vocês, fico à disposição para outros temas e esse projeto eu acho que é muito interessante, porque são regiões muito grandes, né? Os nossos próprios funcionários, servidores não têm tanta oportunidade de conhecer a própria região como um todo, né? Muitas vezes, envolvido no seu cotidiano. Então, acho que vai ser um trabalho... Agora, em janeiro, nós vamos trabalhar bastante, né, e que Alex? vai depois expressar aquilo que é o município, né? Na verdade. É verdade. Essas diferenças, que aparecem nas regiões, né? Vão somando a situação do município, quer no serviço, quer na comunidade que aqui se serve dos serviços, e a gente espera que a nossa administração possa dar uma contribuição importante para o povo de São Paulo. Com certeza, Alex. Super obrigada por você estar aqui, viu? E para você, trabalhador, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa, onde nós abordamos, então, o Seminário Nacional do PET Pro Saúde, que aconteceu no dia 5 e 6 de novembro, em Brasília. Eu gostaria muito que, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, é só mandar e-mail para o canal profissional@prefeitura.sp.gov.br, que aí nós vamos passar para o Dr. Alex. O Dr. Alex vai responder as perguntas e nós remetemos a você. Participe também no 3044-2975. E não esqueça, nós estamos nas redes sociais, portanto participe. Nós estamos tanto no Facebook quanto no Twitter. Dê um curtir na nossa página e acompanhe a nossa programação. Afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Até o próximo programa.